Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu tinha pedido para vocês resolverem, que é do 20 ao 22 da página 44. E no próximo horário, nós teremos uma aula ao vivo com o último tópico desse capítulo, que é o da página 46, que nós vamos falar um pouquinho da tangente, certo? Então, vamos lá, olha o exercício número 20, que ele fala. Com base nos dados de anos anteriores, uma região estimou a temperatura média pela relação. Vou até anotar na minha folha aqui, ó. A temperatura é igual a 14 mais 36 vezes o seno de 2π sobre 365, T menos 101. Em que T é dado em dias, né? E T igual a zero corresponde ao 1º de janeiro. Aí ele pede, determine a temperatura máxima e mínima dessa região. Então, isso aqui é bem parecido com os exercícios anteriores. Como é que a gente faz para determinar a temperatura máxima e mínima, ou seja, valor máximo e valor mínimo de uma função trigonométrica? Aqui nós temos o trabalho com a função seno. Qual é o valor máximo e valor mínimo da função seno? O valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Então, eu faço a substituição. Então, vai ser a temperatura igual a 14 mais 36 vezes 1, que é o valor máximo. 36 vezes 1 é 36, mais 14 vai dar 50. Depois, 14 mais 36 vezes menos 1. 36 vezes menos 1 é menos 36, 14 menos 36 é menos 22. Então, essa vai ser a temperatura máxima e essa vai ser a temperatura mínima. Essa é a letra A. Então, esse aqui é muito parecido com os anteriores que nós fizemos, né? Vamos ver a letra B? A letra B fala o seguinte, ó. O dia T para a temperatura mais fria do ano. Então, ele quer que a gente descubra qual é o valor de T para a temperatura mais fria. Qual foi a temperatura mais fria? Foi menos 22 graus. Vou até repetir a fórmula aqui novamente, né? Só copiar ela aqui novamente. Vamos pensar, essa temperatura mais fria, que foi menos 22 graus, que nós achamos na letra A, ela foi descoberta como? Substituímos o valor desse seno por menos 1. Então, quer dizer que esse valor aqui vale menos 1. Mas eu pergunto para vocês, se a gente faz uma análise do ciclo trigonométrico, que nós já estudamos em aulas anteriores, né? Em qual ponto que esse seno vale menos 1? Vamos relembrar que o seno é determinado no eixo Y e o seno menos 1 aqui é 0, né? É exatamente no 270, ou seja, no 3π sobre 2, a gente considerar em radianos. Então, na verdade, esse valor aqui, que é 2π sobre 365 vezes T menos 101, vale 3π sobre 2, que seria o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. A partir daqui, é uma simples conta. Só que nós temos que entender, gente, que quando eu falo 270, que o seno vale menos 1, não é só no 270, porque nós sabemos que aqui na circunferência, você pode dar várias voltas na circunferência. Então, é no 270. Se der mais uma volta completa, 270 mais 360, você vai ter outro arco aqui, que vai ser mais ou menos aqui 630, e assim por diante. Então, não vai ser necessariamente o seno é menos 1, não é só nesse valor. É no 270 e nas várias voltas que der na circunferência, parando aqui sobre o 270. Então, para representar isso, a gente coloca 3π sobre 2, que é o primeiro, mais 2kπ. O que quer dizer isso? 2π é a volta completa e k é o número de voltas. Então, se der uma volta, 2 vezes 1, 2 vezes π, 2π, então é uma volta. Se der duas voltas, 2 vezes 2, 4π, quer dizer, quando der duas voltas, e assim por diante. Então, a partir daí, nós vamos encontrar esse valor de T. Mas como é que a gente vai fazer isso? É o processo de conta, né? Então, por exemplo, esse 360, ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando para os dois. E esse 2π está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar T menos 101 é igual a 3π vezes 365 sobre 2 vezes 2π. Então, passei o 365 e o 2π. Só que eu tenho que fazer o mesmo para de cá, ó. O 365 passa para cima e o 2π passa para baixo. Quando a gente fizer essa transferência, aqui vai cortar esse com esse e esse com esse. Então, vai sobrar 3 vezes 365 vai dar 1095. 2 vezes 2, 4. E aqui vai sobrar 365k, certo? 101 tá negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 1095 sobre 4, mais 101, que passou para cá, mais o 365k. Esses dois aqui, ó, dá pra gente somar, né? Fazer o MMC.
Nesse caso, como é que vai ficar esse MMC? Se a gente fizer o MMC, aqui o denominador o MMC é 4, né? 4 dividido por 1 é 4 vezes 1095, 1095. 4 dividido por 1, 4 vezes 101, vai dar 404, mais 365K. Então, vai ficar 1095 mais 404, vai dar 1499 sobre 4, mais 365K. Nesse caso, o que vai acontecer? Para a gente acabar de desenvolver esse exercício, nós temos que descobrir qual é o valor de t. Mas para a gente descobrir esse valor de t, nós vamos pensar, o k não é o número de voltas? Se der 0 voltas, se k for igual a 0, 365 vezes 0 vai dar 0. Mas esse valor, inclusive, eu posso passar a fazer a divisão dele. 1499, se a gente fizer a divisão, eu estou sem calculadora aqui, mas vou tentar fazer a divisão aqui melhor. 1499 dividido por 4 vai dar aproximadamente 374, aproximado. E mais coisas, vou levantar 374. Então, para k igual a 0, 365 vezes 0 vai dar 0, mais 374 é 374. Mas esse tempo está em dias. 374 vai passar de um ano. Ele pede no último ano, então esse aqui não vale. Tá, mas vamos imaginar aqui, porque eu quero o valor menor. Vamos imaginar o k igual a menos 1. Para k igual a menos 1, 365 vai ficar 374, que é esse valor, mais 365 vezes menos 1. Então, vai ficar 374 menos 365, que vai dar exatamente 9 dias, né? Então, na verdade, se eu olho no enunciado, ó, o dia T para a temperatura mais fria. Então, o dia T para a temperatura mais fria seria o dia 9, ou seja, o 9º dia. Certo? Esse aqui foi um pouquinho mais trabalhoso, né, gente? Porque a conta era extensa, mas o raciocínio é aquele que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Eu tenho que saber qual é o valor máximo de seno e valor mínimo de seno, tanto seno quanto cosseno, né? Então, esse foi o exercício 20. Vamos dar uma olhadinha agora no 21? Vamos ver o que esse exercício 21 fala. Deixa eu ver se eu pegar essa folha aqui mesmo. Olha o que ele fala. Um exemplo de relação ecológica conhecida como predador-presa é a população de garças que se alimentam de peixes. Espera-se que um aumento na população de garças provoque uma diminuição da população de peixes, enquanto que o aumento no número de peixes acarrete um aumento no número de garças. Essa relação ecológica é objeto de vários estudos matemáticos e as populações de presa e de predador podem ser descritas pelas funções seno e cosseno. Suponha que as populações de garças, que chama de GT, e de peixes, PT, no tempo T, medido em anos, seja dado por essas fórmulas. Então, vamos lá, vou anotar a fórmula da de garça, 1000 vezes o cosseno de T sobre 2 menos π sobre 4 mais 1500. Esse é de garça. E de peixe vai dar menos 2000 vezes o seno de T sobre 2 menos π sobre 4 mais 3000. Pronto, as fórmulas o enunciado forneceu. Ele pergunta, as curvas do gráfico a seguir ilustram a dinâmica das populações de garças e peixes ao longo do tempo durante aproximadamente 25 anos. Então, você tem a variação aí de uma e de outra, né, seguindo uma função trigonométrica. Ele pede, determine a população máxima, mínima e o período das duas funções. Então, isso é uma coisa que nós já vimos em aulas anteriores. Como é que a gente faz para determinar valor máximo e mínimo, né? Eu sei que o cosseno, o máximo dele é 1 e o mínimo é menos 1. A mesma coisa com o seno. O máximo é 1, o mínimo é menos 1. Então, qual vai ser o valor máximo e mínimo? Vou fazer a substituição, ó. 1000 vezes 1 dá 1000, mais 1500, 2500. Se eu substituo menos 1, 1000 vezes menos 1 dá menos 1000, mais 1500 vai dar 500. Então, esse vai ser o valor máximo e esse vai ser o valor mínimo da população de garças, né? Vamos ver de peixes, mesmo raciocínio. Substituindo 1, vai ficar menos 2000 vezes 1, é negativo mesmo, só confirmando aqui, é negativo. Menos 2000 vezes 1 vai dar menos 2000, mais 3000 vai dar 1000. Vou substituir o menos 1. Menos 2000 vezes menos 1 vai dar mais 2000, mais 3000, 5000. Então, esse é o valor máximo e esse é o valor mínimo, certo? Da população de peixes. Só que ele pede o período também. Lembra como é que a gente calculou o período nas aulas anteriores? O período é sempre 2π
dividido pelo valor que acompanha a variável, que no caso aqui, ó, é meio, né? Então, 2π dividido por meio, se eu faço a multiplicação cruzada, ó, 2π vezes 2 vai dar 4π, 1 vezes 1 é 1, né? Então, fica 4π sobre 1, que é 4π. O de baixo também é a mesma coisa, é 2π dividido, quem é o valor que acompanha a variável? Também aqui é meio, né? Então, dividido por meio, fazendo a multiplicação cruzada, vai dar 4π. Então, olha, esse exercício, gente, parecidíssimos com aqueles que nós fizemos nas aulas anteriores. É saber calcular valor máximo, mínimo e período, só que um exercício contextualizado. Tá dentro de um probleminha que falava das garças, né? Mas a técnica é a mesma, certo? Próximo que nós temos aí, exercício 22. Esse 22, gente, ele é bem engraçado, porque nós já fizemos vários exercícios assim anteriores. Ele fala, escreva o valor correspondente às relações trigonométricas a seguir. Então, olha a letra A. Ele pede para nós encontrarmos o seno de 2π sobre 3, né? Algo que nós já fizemos bastante anteriormente. Como é que eu faço? Primeiro passo, vou passar isso para graus, para a gente descobrir quantos graus corresponde. No lugar do π, eu coloco 180. Então, 2 vezes 180 dividido por 3, 180 com 3 vai dar 60, 2 vezes 60 é 120. Então, nós queremos achar, na verdade, é o seno de 120. Como é que eu faço isso? 120 tem qual quadrante? 120 não está no segundo quadrante? Eu tenho que achar o correspondente no primeiro. Como é que eu faço? Para passar do segundo para o primeiro, é 180 menos 120, que vai dar quanto? 60. Então, quer dizer que o seno de 120, ele é igual ao seno de 60. Qual é o seno de 60? Se a gente busca na tabelinha dos ângulos notáveis, vale raiz de 3 sobre 2. Só que nós não podemos esquecer que depois que a gente acha esse valor, nós temos que olhar o sinal. Lembra do setaco mais 12, 13, 14? Nesse caso, 120 está no segundo quadrante, o seno no segundo quadrante é positivo. Então, nesse caso, é raiz de 3 sobre 2 o resultado. Certo? Letra B. Letra B é cosseno de menos 5π sobre 4. Então, o processo é o mesmo. Primeiro passo, eu tenho que determinar a medida em graus. Então, no lugar de 180, do π, vou colocar 180. Então, menos 5 vezes 180 dividido por 4. Aqui dá para simplificar. Vai dar 45, menos 5 vezes 45 vai dar menos 225. E é negativo. O que nós vimos quando é negativo? Quando é negativo, quer dizer que ele anda no sentido horário. Então, ele vai sair daqui, ele vai andar 225 negativo. Então, até aqui ele vai andar menos 90, até aqui ele vai andar menos 180. Para chegar a 225, ele falta andar menos 45 aqui, não é? Aí vai chegar no menos 225. Mas esse valor, ó, 180 menos 45, ele coincide com quem? Com 135. Então, menos 225 graus é a mesma coisa de ser o cosseno de 135 graus. E aí, como é que a gente faz para achar o seno de 135? Também está no segundo quadrante, eu tenho que achar o correspondente no primeiro. 180 menos 135 vai dar exatamente 45. Então, esse é o cosseno de 45. E que se a gente busca na tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Não esquecer do setaco, está no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante é negativo, que é positivo no primeiro e quarto. Então, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Próximo. Letra C. Seno de menos π sobre 6. Mesmo processo. No lugar do π, eu coloco 180. 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, nós queremos achar o seno de menos 30. Se é negativo, quer dizer que se eu for no círculo trigonométrico, ele está andando no sentido horário. Menos 30, o zero está aqui, menos 30 é um pouquinho para baixo aqui. Mas o menos 30, ele corresponde com qual ângulo, né? Com qual arco? Se a gente parar para pensar, 360 menos 30, que é desse aqui, ó, 360 menos 30 vai dar exatamente 330. Então, o seno de menos 30 é a mesma coisa do seno de 330. Mas como é que eu faço para achar o seno de 330? Acho o correspondente no primeiro quadrante. Qual é o correspondente de 330? 360 menos 330 vai dar 30, né? É o seno de 30. E o seno de 30, se a gente olha na tabela, é meio. E não esquecer do setaco, está no quarto quadrante. O seno no quarto quadrante é negativo, que ele é positivo no primeiro e segundo. Então, aqui é menos meio resultado.
Dá uma olhadinha, ver se tem alguma dúvida. Claro, gente, qualquer coisa é só me chamar, viu? Nos comentários, né? Vamos ver a letra D? A letra D é o cosseno de 2π sobre 3. 2π sobre 3, nós já calculamos ele aqui, não já? Ó, na letra A, 2π sobre 3 é 120. Ele está pedindo o cosseno de 120. Aquele mesmo raciocínio, 120 está no segundo quadrante, eu preciso achar o correspondente no primeiro. Então, vai ser 180 menos 120, que vai dar quanto? 60. Então, cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Se eu olho na tabelinha dos ângulos notáveis, cosseno de 60 é meio, e não esquecer do setaco, né? Ó, setaco mais 12, 13, 14. Cosseno no segundo quadrante é negativo, porque ele é positivo só no primeiro e quarto. Então, o resultado é menos meio. Certo? Próximo. Agora, um dos últimos aí fechando, né? Nós vamos para a letra E. Deixa eu anotar a letra E. Cosseno de π sobre 2 mais nπ com n pertencente a z. Olha esse caso aqui, ó. O primeiro passo, ele é o seguinte. Como é que eu faço o desenvolvimento desse processo, dessa continha? Se a gente parar um pouquinho para pensar, nós temos aqui, ó, o ciclo trigonométrico, e ele fala, ó, que é cosseno de π sobre 2 mais nπ. Esse n é o número que pertence a z. Então, se é o número que pertence a z, vamos imaginar que ele seja zero. Se ele for zero, vai ficar cosseno de π sobre 2 mais 0 vezes π. 0 vezes π é zero. Então, seria o cosseno de π sobre 2. π sobre 2 está aqui, concorda? Como é que a gente acha o cosseno, né? No eixo x? Se eu faço a projeção, ele cai em cima de quem? Do zero. Então, o resultado vai ser quanto? Zero. Certo? Entenderam o raciocínio? Isso vale, gente, nesse caso, por exemplo, n pertence a z. Ah, mas se eu substituir o menos 1, por exemplo, vai ficar π sobre 2 mais menos 1 vezes π. Menos 1 vezes π vai ficar cosseno de π sobre 2, menos 1 vezes π é menos π, concorda? Então, aqui, ó, se eu calculo o MMC, dá 2, vai ficar, nesse caso aqui, né, ó, 2π. Vai dar o cosseno de menos π sobre 2. O cosseno de menos π sobre 2, menos 90, seria sair daqui e cair aqui. Seria, na verdade, o cosseno de 270, que se a gente parar para pensar, a projeção cai exatamente também em cima do zero. Então, nesse caso aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que, independente do valor do n que você substitui aqui, o resultado final é zero. Porque ou vai cair no π sobre 2, ou vai cair no 3π sobre 2. Ou cai no 90, ou cai no 270. Ok? E a última, letra F, para a gente fechar, é o seno de 3π sobre 2 mais 2nπ com n pertencente a z. O mesmo raciocínio. Vou substituir aí o n por zero. Então, vai ficar isso aqui, 2 vezes 0 vezes π vai dar zero. Então, na verdade, 3π sobre 2 mais zero seria o seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 é o seno do 270, concorda que é o 3π sobre 2? O seno, ele é determinado no eixo y, e esse seno vale quanto? Se é no eixo y, ele vale menos 1. Então, o resultado é menos 1. Ok? Então, olha, fizemos a resolução do 20 ao 22 que eu tinha deixado para a tarefa. Na próxima aula, vamos falar da tangente ao vivo, fechando os exercícios aí da página 45. Ok? Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo!